Olá, convido você a vir comigo me dizer qual o maior ângulo de um triângulo de lados proporcionais a 7, 8 e 13. Sugiro que você pause e tente fazer, depois confira a proposta de solução. Muito bem. A gente vai falar dessa ferramenta importante, lei dos cossenos, né? Ela ao lado do que a gente viu antes, que era a lei dos senos, e que a gente vai ver depois, na sequência, que é a lei das tangentes, são três ferramentas importantíssimas para resolver qualquer tipo de triângulo, né? Acutângulos, obtusângulos, tá? Então, como a gente sempre faz, a gente não joga o teorema, a gente simplesmente primeiro faz a construção e demonstra, para depois enunciar, não é? Verbalmente. Então vamos lá, ó. Se eu tenho aqui um triângulo, né? Qualquer, de vértices A, B e C, eu vou traçar uma vou colocar primeiro os lados, né? O A grande oposto a ele será o A pequeno, o lado oposto ao vértice B, B pequeno, oposto ao vértice C grande, será o vértice C pequeno. Eu vou traçar uma alturinha em relação à base AB, sem perda de generalidade, porque eu poderia passar para lá ou para cá, tá? Sem perda de generalidade. Vou chamá-la de H, tudo bem? E vou chamar essa projeçãozinha aqui, ó, a sombra, né, dessa hipotenusa, de M. E é dessa daqui eu posso chamar de N, né? Daria para deduzir da mesma forma. Mas eu acredito que fica mais simples se a gente diminuir. Quanto menos letra, melhor. Então, ó, se tudo isso daqui é C e aqui é M, isso daqui é o quê? É C menos M. Tudo bem? Então, se aqui é M, tudo era C. Quando eu tirar o M, fica com C menos M para esse pedacinho aqui. Beleza. Agora a festa está completa. Quando eu olho para... Eu vou chamar essa base da altura aqui, esse pé da altura de H, né? Esse vértice aqui. Quando eu olho para esse triângulo de vértices ACH, ACH, me salta aos olhos o quê? Que ele é um triângulo retângulo e que eu tenho a hipotenusa, tenho os catetos. Ora, isso me lembra Pitágoras, né? Então são duas situações nesse triângulo. A primeira é essa, ó. B ao quadrado precisa ser igual, vamos até fazer melhor. Fazer o inverso, né? O quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto, ou seja, a soma do quadrado dos catetos, precisa ser igual ao quadrado do maior lado, da hipotenusa. Ok? Muito bem. Isso daqui, né, eu posso subtrair esse m dos dois lados, então ele está me dizendo que esse h quadrado, na verdade, é b ao quadrado menos m ao quadrado. Na verdade, se eu isolo o h. Uma outra situação que me sobressai é se eu calcular quem? Olha aqui, ó, o cosseno desse ângulo. O cosseno desse A chapéu aqui, ó. Quem é o cosseno do A chapéu? É o cateto adjacente, professor, sobre a hipotenusa. Maravilha. M sobre B. Se eu multiplico isso cruzado, eu acabo de descobrir, na verdade, que o M é quem? É B vezes o cosseno desse ângulo A. Não é? Então eu posso voltar aqui, ó, na minha festa e melhorar isso aqui, ó. Isso aqui é b ao quadrado menos. Quem é m ao quadrado? Vai ser isso daqui ao quadrado. Então vai ser b ao quadrado cosseno ao quadrado de a. Ok? Substituir o m aqui. Feito isso, eu posso agora vir para esse triângulo aqui, ó, que estava esquecido. O triângulo BCH. BCH. E como ele também é triângulo retângulo, eu vou aplicar Pitágoras nele, né? O quadrado da hipotenusa, vou colocar aqui o quadrado da hipotenusa, vou colocar aqui mesmo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Dos dois lados menores. H quadrado mais C menos M ao quadrado. Tudo bem? Esse cara é igual à soma do quadrado dos outros dois. Cada um deles ao quadrado. Vamos melhorar isso aqui antes? O que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui, ó. O produto, né? Um produto notável, que é o quadrado da diferença, onde eu resolvo de forma mais rápida, né? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Né? Aí. Agora o que eu vou fazer? Única e exclusivamente substituir os valores que eu já tenho, ó. Quem é esse h quadrado? É tudo isso aqui. Então vou colocar aqui, ó, b ao quadrado menos b ao quadrado cosseno ao quadrado de a. Vou tirar o chapéu para não sobrecarregar a notação, tudo bem? Então no lugar do h, coloquei esse cara, do h quadrado. No lugar do c quadrado, vou deixar ele, eu quero ele. Eu não quero é m, né? M eu tenho que tirar. Ó. Como é que eu tiro aquele m quadrado? B quadrado cosseno ao quadrado, né? B quadrado cosseno ao quadrado de a. Esse é o valor do m ao quadrado. Menos duas vezes c vezes o m, né? Que é b cosseno de a. Tudo bem? Então eu substituí o m e o h ao quadrado nessa expressão. Vamos melhorar isso aí? A quadrado será b ao quadrado. Vamos ver o que a gente tem aqui para cortar. Esses dois caras de cara já morrem, né? Não é verdade? Então fica quem? Aqui é c ao quadrado, né? C ao quadrado. Mais c ao quadrado menos 2bc cosseno a. Pronto. Essa é a lei dos cossenos. O que ela está me dizendo, professor? Está me dizendo o seguinte, ó. Se você pega um triângulo qualquer de lados A, B e C, né? Ela está me dizendo que se eu escolher qualquer lado, nesse caso eu escolhi o lado A, mas poderia escolher o B ou o C sem perda de generalidade. Se eu escolher qualquer lado, esse lado ao quadrado, ele é igual à soma do quadrado dos outros dois, parece Pitágoras, né? E é Pitágoras, na verdade, a gente viu, né? Essa parte. Ele é a soma do quadrado dos outros dois lados, eu escolhi esse, menos duas vezes o produto desses dois lados, ok?
vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu escolhi. É isso que ele está dizendo. Em todo triângulo, quando eu escolho um lado, ele ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois, vezes o cosseno do ângulo oposto do lado que eu escolhi. A gente fez para o A, mas a gente poderia ter feito para o B, para o C, né? E assim, sem perda de generalidade. Né? Para o B, como ficaria? Ficaria B ao quadrado, seriam os outros dois ao quadrado. Então é A quadrado, C quadrado, menos 2 vezes AC, cosseno de quem? Gente, se eu escolhi o B, cosseno de B. Tudo bem? Olha aí, se eu tivesse escolhido o C, professor, vai ficar os outros dois ao quadrado, né? Se eu tirei o C, ficou quem? O A e o B. Então, A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes AB, cosseno do ângulo que eu escolhi. Seria o oposto, né? Tá aí, pessoal, essa é a lei dos cossenos, né? Como no seno nós tínhamos lá 3 razões, lembra? O lado sobre o seno do ângulo oposto, o lado sobre o seno do ângulo... Aqui a gente tem também 3 igualdades, ó. Tá? Da mesma forma. E quando a gente for estudar a lei das tangentes, também a gente vai ver que são 3 igualdades. Professor, o senhor mostrou para um triângulo acutângulo. Vale sempre? Vale. Né? Vale para o obtusângulo também. Como é que seria? Será que eu lembro como faz para o obtusângulo? Vamos pegar aqui um obtusângulo aqui. É assim, ó. Pronto. Colocar aqui os vértices A, B, C. Ou A, B, tanto faz. Ordem. Tem esse sentido anti-horário. Vamos chamar aqui também de A pequeno, B pequeno e aqui C pequeno. E aí o que eu vou fazer é pegar a altura desse triângulo, por exemplo, em relação a essa base. Ó. Se eu pegar em relação à base AC, a altura vai estar aqui fora, porque tem que ser o segmento perpendicular, né? Ela vai estar aqui fora. Vou chamar o pé dela de Hzão e o segmento que ela representa de Hzinho. Tudo bem? E aí o que eu observo nesse triângulo aqui? Ó? Eu observo que também, vamos chamar essa projeçãozinha aqui de M, ó, esse pedacinho, tudo bem? Esse pedacinho é M. Eu observo que se eu aplico Pitágoras, eu tenho, né, o quadrado dos catetos, H quadrado mais M ao quadrado, igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Primeira coisa que me salta aos olhos. Igual a gente já fez antes, lembra? Vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Quem é esse ângulo? Então aqui vai ter uma diferença, né? Esse cara de dentro é o A-chapéu, né? É o ângulo A aqui, ó. Esse cara é o suplementar, é o que falta para 180, professor, ó, porque é ângulo de meia volta, ângulo raso. Perfeito. Então esse cara aqui, na verdade, é quem? É 180 menos o A. Tudo bem? Esse cara é o suplementar, é o que falta para somar com A e dar 180. Então eu posso calcular o cosseno dele, ó. Quem é o cosseno de 180 menos A? É o cateto adjacente, professor. Perfeito. Sobre a hipotenusa. Maravilha. Agora eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Nós estudamos isso, né? Olha aqui, ó. Aqui eu represento o seno e aqui eu represento o cosseno. Veja, quando eu pego um arco qualquer aqui no segundo quadrante, eu saio do zero no sentido horário positivo e chego aqui. Pego um arco qualquer. A gente viu que para o seno, ó, a projeção do seno para esse arco aqui, ó, era a mesma, né, do suplementar dele aqui, ó. Por sua vez, daria a mesma desse cara, né? Esses triângulos aqui, ó. Se eu pego e traço a projeção do cosseno, esses triângulos são congruentes. Então a gente concluiu o seguinte: quando eu pego um arco no segundo quadrante, o seno dele, desse arco, seno de alfa, tá? Deixa eu ver esse aqui de alfa, o ângulo central de alfa. O seno desse arco é o seno de 180 menos ele. Não é? Ó, o 180 menos ele vai dar esse cara de baixo. Percebe que a projeção é a mesma para o seno dos dois? Ó? Então o seno do arco todo, na verdade, é o próprio seno de quem? Do suplementar dele aqui embaixo, 180 menos alfa. Só que no nosso caso é cosseno. E para o cosseno, professor? Também vale a mesma situação. Só que tem um detalhe. Observe, quando eu vou pegar o cosseno, a projeção dele aqui é a mesma. O seno estava aqui, agora para o cosseno, a projeção é a mesma. Só que agora eu estou à esquerda do zero. A esquerda do zero é negativo, professor, perfeito. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Que o sinal tem que ser trocado, para que aí ele dê, né, o próprio cosseno do suplementar. Então, o cosseno dele vai ser o próprio cosseno desse arco. Né? A projeção vai dar aqui embaixo, ela é negativa, da esquerda do zero, e ela vai ser o próprio cosseno do suplementar, né? O suplementar dele aqui, ó, que é 180 menos alfa, que falta para 180. Então tem esse detalhe entre o seno e o cosseno, como a gente já tinha visto. Os alunos erram muito porque eles esquecem desse detalhe, né? No seno, beleza. No cosseno, tem que trocar o sinal aqui. Então ali eu tenho, na verdade, o quê? Isso daqui pode ser escrito como sendo menos o cosseno do suplementar dele. Pronto. Só tomar cuidado com esse sinal, tá bom, pessoal? Né? Mas já tínhamos visto isso aqui, lembra? Ângulos obtusos, as razões trigonométricas para eles. Se eu multiplico o cruzado, eu descubro que o meu M é quem? C. Na verdade, vai ficar menos C vezes o cosseno de A, né? Se multiplicar cruzado. Posso voltar aqui, né? Então aqui eu vou ficar com o que aqui, ó? H quadrado, na verdade, vai ser C ao quadrado menos M ao quadrado. Só que, quem é esse M ao quadrado? Ah, professor, tá aqui, ó. É esse cara ao quadrado. Então, ó, vai colocar aqui menos C cosseno A ao quadrado. Bem? Interessante, hein? Estava negativo. Então aqui eu vou ficar com H quadrado igual a C quadrado. Isso aqui vai ficar positivo, né? Ao quadrado. Só que com esse cara ele torna a ficar negativo. Pronto.
a festa está completa, eu posso aplicar Pitágoras no triângulo grandão. Então até aqui, ó, a gente usou quem? A gente usou o triângulo AHD, ABH. Né? No triângulo ABH eu fiz toda essa festa, eu fiz esse passo, depois eu voltei e substituí. Agora, no triângulo, né, se eu olhar para o triângulo BHC, BCH, posso aplicar Pitágoras nele. O quadrado da hipotenusa precisa ser igual à soma do quadrado dos catetos. Agora, cuidado, os catetos são B mais M, e o outro cateto é a minha altura, né, que eu chamei de Hzinho. Tudo bem? Apliquei Pitágoras nesse triângulo. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Igual ao quadrado do maior lado da hipotenusa. Isso dá quanto, pessoal? Vamos melhorar primeiro, né? Ó, isso aqui é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais h quadrado. Agora vamos substituir os valores. B ao quadrado. Quem é m ao quadrado? Ó, m ao quadrado é isso daqui ao quadrado, você concorda? Ó, isso daqui ao quadrado. Então vai ficar positivo, né? Vai ficar c ao quadrado, cosseno ao quadrado de a. Isso é o m ao quadrado. Tudo bem? Mais 2 vezes o b vezes o m. O m é ele do jeito que está lá, ó. In natura. Menos c vezes o cosseno de a, o m. No lugar do m. E ainda tem o h quadrado. Quem é o h quadrado? Essa leva aqui, ó. C quadrado menos c quadrado cosseno ao quadrado de a. Bom, o que eu observo aqui? Eu observo que eu estou com a quadrado, b quadrado. Olha aqui, ó, esse cara foi embora, não é verdade? E sobrou quem, professor? Sobrou o c quadrado aqui, sobrou esse produto. Ó, vai ficar negativo, né, pessoal? Ó, negativo. Menos 2bc cosseno a. Olha aí, ó. Chegamos no mesmo resultado daquela hora, né? Se eu escolher um lado qualquer, escolhi o a. Então isso vai ser o produto dos outros dois lados, a soma dos outros dois lados ao quadrado, aqui, menos o produto deles, aqui, vezes o cosseno do ângulo oposto, o cosseno de A. Ok? Belíssimo, né? Então veja que vale para o arcotângulo, vale para o obtusângulo, vale sempre, tá? A lei dos cossenos. Tá bom, pessoal? Finalmente a gente vai resolver nossa questão agora, já que eu já sei a lei dos cossenos, né? Nossa questão agora vai sair no estalar de dedos. Será? Vamos lá. Bem simples, né? Essa questão é uma questão bem simples. Ela só tem um pouco de malícia, mas ela é simples. A malícia é a seguinte, ó. Qual o maior ângulo de um triângulo de lados proporcionais a 7, 8 e 13? Vamos colocar esse triângulo aqui. Vamos desenhá-lo aqui em natura. Aqui, ó. 3 lados diferentes aqui, né? 3 lados diferentes, né? Ele é escaleno aí, porque se você observar, os números eles são proporcionais, são diferentes. Né? Então eu posso chamar, sei lá, vamos chamar como a gente faz sempre. A, sentido anti-horário, B, C. Ok? Esse A pequeno, tanto faz, né? Vamos chamar isso aqui de 7, seria o menor, né? O menor seria esse aqui, então. Então, 7K. Por que K, professor? Porque ele é proporcional a 7. Né? Proporcionais a 7 são múltiplos de 7. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Pode ser quebrado também. 7 vezes 1,5, 7 vezes 0,5. Não importa. 7K. Tudo bem? Esse cara aqui parece que é o maior, não é? Tá parecendo ser o maior aqui visualmente. Então vamos chamá-lo de 13K. E esse daqui é o intermediário. Vou chamar de 8K. Aí fica bacana, né? O menor, o intermediário e o maior. Ele quer achar o maior ângulo. Isso é importante. Onde eu coloco o maior ângulo ali? No vértice A, B e C? Ou tanto faz? Não, não é tanto faz, não. Tá? A gente vai precisar do resultado, eu nem lembrava desse detalhe. Observe, o maior ângulo sempre se opõe ao maior lado. Se você olhar, o maior lado é esse. O maior ângulo vai ser esse cara aqui, ó. É esse cara que a gente quer achar. Em todo triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo e vice-versa, né? Como é que a gente prova isso? Vamos ver se a gente lembra, olha só. O maior ângulo é esse. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um triângulo qualquer. Pega esse triângulo aqui, ó. Para ficar parecido. De vértices A, B e C, tudo bem? Vamos chamar os lados dele de A pequeno, B pequeno e C pequeno. Tá parecendo que esse cara é o maior lado, né, visualmente. Então vamos partir daí, ó. C, por exemplo, é maior que o B. Poderia colocar maior que o A também. Né? Esse lado C é maior que esse lado B, maior que o lado A. Bom, quando eu faço isso, dizer que o C é maior, coloquei C grande, né? Vou colocar C pequeno. C pequeno é maior que o B pequeno. Dizendo que esse cara é maior que esse. Então, a premissa. Eu quero mostrar, então, o seguinte. Que o ângulo oposto a ele, esse ângulo C chapéu, né? Isso é a premissa. Estou partindo daqui. E quero provar que o C chapéu, o ângulo, né? E isso, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Coloca assim o símbolo, pronto, para não escrever muito. Estou partindo disso. Podia partir do contrário? Podia, eu inverteria aqui, claro. Isso significa que o ângulo C é maior que o ângulo B. É isso que eu quero mostrar. Se eu considerar esse lado como sendo maior que esse, eu quero mostrar que o ângulo oposto a ele, que é C, chapéu, é maior que o ângulo oposto a esse, que é B, chapéu. Tudo bem? A gente consegue provar isso? Consegue, né? Olha só, B chapéu tá aqui. Vamos fazer o seguinte, ó.
Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, vamos unir esse vértice C até um ponto D qualquer aqui, de tal forma que ele tem o mesmo tamanho de B, ó. Consigo isso? Consigo, né? Consigo montar aí essa situação. Quando eu faço isso, o que eu percebo? Eu percebo que esses dois caras sendo iguais, né? Não vou fazer escrevendo não, né? Traço, segmento AD, tal, que AC seja igual a B, pra gente não escrever muito. Então, eu fiz um segmento aqui interno do mesmo tamanho. Esse triângulo ABC, ou ACD, ele é isósceles, ó. Ele é isósceles. Então, os ângulos da base dele são iguais, ó. Ah, professor, saquei. Esse ângulo θ aqui, ó, pelo teorema do ângulo externo, tá aí. Tava tentando lembrar por onde eu sairia. Sai por aqui, ó. Pelo teorema do ângulo externo, esse θ, ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual à soma dos não adjacentes, do B e desse cara aqui, que nós chamamos, sei lá, de alfa. Ele não é o A seria ele todo, né? Esse alfa de baixo. Pessoal, em matemática, quando eu tô falando de ângulos aqui internos de um triângulo, são ângulos positivos. Então, observe. Nesse caso, o todo tem que ser maior que as partes, não é não? O todo tem que ser maior que as partes. Veja que eu estou somando B com outro cara para poder chegar no θ. Isso está me dizendo o quê? Isso está me dizendo que o θ é maior do que o B. Você conseguiu entender? Olha o raciocínio. O todo precisa ser maior que cada parte separadamente. Então, estou dizendo que se o B precisa de ajuda, precisa se somar com alfa para chegar no θ, significa que o θ é maior do que ele. Tudo bem? Agora, se você observar lá, o C tem o mesmo tamanho do θ. Ó. O C tem o mesmo tamanho do θ, já que o triângulo... θ pode ser sem chapéu, quando é em letra grega. Já que o triângulo é isósceles, esses dois caras são iguais. Ah, professor, saquei. Se o θ é maior do que o B e o C é igual ao θ, ora, dessas duas coisas eu concluo o quê? Eu concluo que o C é maior do que o B. Ah, professor, saquei. Como queríamos demonstrar, tá aqui, ó. Bom, eu fiz pro B e pro C, eu poderia fazer genérico, né, pra traçar outra pra cá, fazer pra mostrar que o B... Então, realmente, num triângulo, o maior lado sempre se opõe ao maior ângulo e vice-versa, né? Então, aqui, está justificado. Por que a gente pode considerar o maior ângulo como sendo, quando eu coloquei ABC, você podia pôr outras letras, não importa, podia pôr o A ali, não importa, mas vai ser o cara que está de frente para 13K. Esse vai ser o maior ângulo, porque ele é o maior lado. Ok? Como a gente mostrou. A gente mostrou para 2, mas podia mostrar para 3. Fazer agora, traça um novo isósceles aqui dentro, saem de B, você vai chegar na mesma conclusão. Né? Montar 3 casos. Bom, então agora a questão está resolvida. Se eu sei quem é o maior ângulo e sei todos os lados, eu posso aplicar o teorema dos cossenos ou lei dos cossenos, como é conhecido na turma das antigas, como eu. O que a lei dos cossenos me diz? Me diz o seguinte, ó. Em todo triângulo, o maior lado ao quadrado, né? Maior lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados menos 2 vezes o produto desses outros dois lados, né? Vezes o cosseno do ângulo oposto a ele. No caso, o cosseno de θ, ali que eu chamei. O cosseno de C chapéu, se você preferir. Com qualquer letra. Pronto, eu só preciso resolver essa brincadeira aí, né? Tem quantas variáveis aí? Se você for esperto, você não vai dizer que é uma, você vai dizer que é duas, ó. Duas, né? O K e aquele cara lá. Esse K tá de enfeite aí, né? Ele é só o coeficiente de proporcionalidade. Eu podia até já dividir os dois lados por K e já matar ele aí. Eu já posso fazer isso. Se eu dividir isso tudo por K, ó, o K não é zero, né? Se ele for coeficiente de proporcionalidade valendo zero, o triângulo não vai existir. Qualquer número vezes zero dá zero. Eu apertei o lado medindo zero, não tem como. Dividindo tudo por K, isso aqui fica só 13. Tudo bem? Quando eu dividir por K, fica 13 ao quadrado é 169. Igual. Dividindo isso aqui por K, isso aqui é só 7. Ao quadrado dá 49. Dividindo por K, isso é 8. 8 ao quadrado é 64. Menos. Vamos fazer isso aqui? Dividindo por K, né, eu vou ter aqui o seguinte. K quadrado por K, ia ficar um outro K lá ainda, né? Então não vamos dividir ainda por K, não. Deixa que no final ele morre sozinho. Se mata sozinho. Então vamos repetir. 169K quadrado igual a 49. Porque apareceu esse quadrado aqui para me complicar, né? K quadrado mais 64K quadrado. Mas no final ele vai morrer. 7 vezes 8, 56. Porque se ela dividir por K quadrado lá em vez de K. 50, vamos fazer logo para não perder tempo. 7 vezes 8, 56. Vezes 2 dá 112. 112K quadrado vezes o cosseno θ. Pronto, vamos matar esse K agora. Em vez de dividir para aquele K lá, vamos dividir por K quadrado. Aí beleza, aí ele some. A gente quer achar aquele cosseno, então eu posso escrever isso aqui como sendo quem? 169. Posso subtrair esse cara e esse cara dos dois lados. Quanto que dá? 64 com 49. 6, 7, 11, 113, né? Então se eu subtrair o 113K quadrado daqui, ele vai embora. Tem que fazer do outro lado também, menos 113. Lembrando que o K desapareceu, porque quando eu divido por ele, vira 1 vezes qualquer coisa não altera, elemento meu. E do outro lado sobrou quem, pessoal? Sobrou menos 112 cosseno θ, né? Talvez eu nem devesse ter dividido isso aqui vai ser útil para simplificar depois, mas a gente simplifica. Quanto que é 169? Vamos lá, menos 113 dá 6. E 16 menos 11 dá 5, né? 56. Posso dividir os dois lados por 112,
né? Nesse caso é menos 112. Tá, vamos dividir por 112 e deixa o menos cosseno lá sozinho. Bom, para simplificar aquilo que eu falei, só ver de onde veio esse 112. 112 veio de onde? Veio daqui, veio daqui, veio daqui. Ah, então 112, ó, 112 na verdade é quem? É 2 vezes 7 vezes 8, né? 2 vezes 7 vezes 8. Então se eu coloco aqui 2 vezes 7 vezes 8, olha só o que aconteceu aqui. A gente não fazer muita conta. Ó. 56 dividido por 8 dá 7, professor. 7 com 7 morreu. Então eu fiquei com meio, troco o sinal, né? Porque eu posso multiplicar por menos 1 os dois lados. O cosseno de θ é menos 1 meio. Pronto. Ele queria saber a medida do ângulo. A gente já tem o arco dele, né? De menos 1 meio. Ora, tá fácil, né, pessoal? Vamos lá. Vamos na nossa tabelinha. 30, 45, 60. Seno alfa, cosseno alfa, tangente alfa. 1, 2, 3, 2 embaixo de todo mundo. 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo. Raiz onde não tem 1. Raiz de 1 é 1. Aqui, se eu dividir esse cara por esse, dá 1 raiz de 3. Esse cara por esse, ele por ele mesmo dá 1. Esse cara por esse, inverte, o 2 cancela, fica raiz de 3. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. O arco cujo cosseno dá 1 meio, ó, o cosseno dando 1 meio, o arco mede quanto? 60 graus, professor. Certo. Só que lá é 1 meio, não é menos 1 meio. Vamos lá, ó. Cana é doce, mas é dura, né? A questão já está resolvida, mas ó, teve uma complicação no caminho aí. Vamos pensar. Aqui é o cosseno, não é verdade? E aqui no eixo vertical são senos. A projeção deles, né? O eixo x e o eixo y, mas a projeção deles, quando pega uma circunferência de raio 1, aqui dentro me dá o seno e o cosseno. Vamos pensar, pessoal. Eu sei que o de 60 é 1 meio. Então, se eu pegar 60 aqui, ó. Se eu pegar 60 aqui, eu sei o quê? Que o cosseno dele dá 1 meio. Mas tá dando menos 1 meio. Então tá dando pro outro lado aqui, ó. Não é? Esse mesmo 1 meio tem que vir para cá, para dar menos 1 meio. Ora, mas se eu tô pegando a mesma projeção, eu tô pegando o mesmo ângulo aqui, ó. Triângulo, retângulo, os dois ângulos são congruentes. Agora eu preciso descobrir o quê? Ora, eu preciso descobrir, professor, quem é esse arco todo aqui, ó. Que é a resposta da questão, né? Para chegar aqui e ele dar o mesmo valor de 60, só que negativo. Ora, se aqui em cima é 90, né? Se aqui em cima é 90, aqui embaixo eu já vi que é 60, né? Aquela mesma história que a gente explicou agora, o suplementar desse arco é esse cara aqui. Tem o mesmo cosseno, só que com sinal trocado. Tá acontecendo. 90. Se aqui embaixo é 60, aqui tem que ser quanto? 30. Ok? 30 mais 60 dá 90. Então, repetindo, se até aqui é 90 e aqui vale 30, 90 mais 30 dá quanto? 120. Portanto, θ vale 120 graus. Ok? É o ângulo cujo cosseno mede menos 1 meio. Ó. Ele mede o mesmo de 60, que é 1 meio. Só que, como ele está no segundo quadrante, 120 graus, ó, 90 mais 30. Ele vai medir o cosseno de 60 com sinal trocado. Portanto, ele mede 120 graus. Tudo bem? 90 mais o 30 que faltava para chegar a 120. Letra D, né? Simples assim. Bonita a questão.